Bom dia, irmãos. Mais um domingo celebrando a Jesus. Vamos orar? Entregando esse momento para Deus. Senhor, cá estamos nós, mais um domingo, para celebrar o Teu nome. Nós entendemos que esse tempo que passamos aqui é todo para Ti. Que o Senhor seja o centro dos nossos corações, das nossas atitudes aqui nesse momento, ó Deus. Que o Senhor possa, nesse tempo aqui, consolar aqueles que precisam de consolo, mas também confrontar aqueles que precisam de confronto. Ó Deus, tudo isso rogamos a Ti. E também que o Senhor receba esse nosso culto como a nossa adoração comunitária. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Muito obrigado. O pastor Israel está voltando de viagem. Hoje à noite ele deve estar com a gente aqui, se Deus quiser. Mas os cultos normais, 5h30 e 7h30. Nós temos o hábito aqui em nossa igreja de perguntar se alguém completou mais um ano de vida durante a semana. Se você completou um ano de vida, ou de batismo, de casamento, e quiser vir aqui à frente, nós queremos orar agradecendo a Deus por você. Se você também está visitando a nossa igreja e quiser ficar de pé, a gente tem um cartãozinho para te entregar. Vejo que algumas pessoas ainda estão chegando. Então, irmão ali, muito obrigado, seja bem-vindo. Recebeu o nosso cartãozinho. Aniversário? Mais alguém? O irmão aqui está visitando a nossa igreja? Ok. Seja bem-vindo. Irmão lá também, obrigado, seja bem-vindo. Cartãozinho ali para ele aqui também. Está ali com o César. Muito bem. Enquanto isso, quero perguntar se tem alguém que sabe Libras ou fala em Libras. Nós temos aqui o Luiz, que está aqui assistindo nosso culto. Se tiver alguém que fala essa linguagem de sinais, se puder nos ajudar aqui também, é muito bem-vindo. Somos gratos. O visitante também, ele fala em Libras. Não ouve. É um ministério para a gente começar aqui, né, César? Na igreja, né? Tem gente chegando aí. Vamos ver isso. Mas vamos orar aqui pelo irmão, agradecendo a Deus por mais um ano de vida que Deus concede. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pelo bem que nos tem feito. Ensina-nos a contar os nossos dias, ó Deus. Assim diz o salmista e assim nós oramos também. Muito obrigado por todos aqueles que completaram mais um ano de vida, de nascimento, de casamento e até de batismo, que é aquele momento em que nós testemunhamos publicamente, ó Deus, que temos um compromisso sério com o Senhor. Ó Deus, que os próximos anos de vida sejam também abençoados e dirigidos por Ti, e que a estrada de cada um seja sempre o caminho Jesus. Oramos e é no nome desse Jesus mesmo. Amém. Amém. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado.
Vamos juntos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu o traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Todos que têm sede e os que fracos são, venham à fonte e medir o seu coração, a dor e a tristeza, lavadas serão.
soberano? Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano mais uma vez? Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Obrigado, banda. Gosto muito dessa música. Quando ele fala aqui, o poeta, apesar dessa glória que tem, Senhor, tu te importas comigo também. Esse é um motivo de gratidão, né, de todos nós. Apesar da grandiosidade de Deus, dessa glória que Ele tem, Ele se importa com a gente, tão pequeninos. Esse é um momento aqui na nossa igreja que nós temos dominicalmente, todos os cultos, onde nós dedicamos as nossas ofertas, os nossos dízimos. Carlos, por que vocês fazem isso? Nós fazemos isso para o sustento da obra de Deus, para o sustento da obra missionária, não só fora do nosso país, mas também no nosso país, e também para o sustento até da nossa igreja aqui, né? É tão gostoso chegar aqui, ter um ar-condicionado ligado, o som funcionando, você que está em casa poder assistir a transmissão. Então todos os recursos também ajudam nisso. E nós ofertamos também porque nós acreditamos que Deus já nos abençoou. Nós não ofertamos para sermos abençoados, mas porque Deus já nos abençoou. Então quando você entrega o seu dízimo é porque Deus já abençoou você. Quando você traz a sua oferta aqui também, isso é uma questão de um coração grato a Deus. Por isso chamamos esse momento de momento de gratidão. Vamos cantar um hino que diz que eu vivo feliz com Jesus Cristo. Ele me satisfaz. Com esse amor do Redentor,
agora e, por que não dizer, sempre, eu estou contente. Então, se você está preparado para isso, trazer o seu dízimo, a sua oferta, você pode trazer e deixar aqui nas salvas. Depois nós vamos orar agradecendo a Deus pelo que foi depositado, também pelas nossas crianças logo mais. Se você deseja contribuir com o projeto do Reforço Escolar, é só escrever no seu envelope. Se você deseja contribuir com algum missionário, tudo você pode escrever aí nesse envelope, que o valor será exatamente destinado para esse fim que você colocou. Vamos lá? Nos ajuda aí, Ramon? Que isso seja uma verdade nas nossas vidas, né? Dizermos não apenas de palavras, mas também com o nosso coração. Agora estamos contentes. Quero chamar as crianças aqui à frente, a Denise, coordenadora. Espera só um pouquinho aí, vamos orar agradecendo a Deus pelos dízimos, pelas ofertas e também pelas crianças. Ufa. Ô Denise, depois você explica pra gente aí o que é esse movimento todo aqui, as crianças aqui no culto, não estou acostumado com isso. Então, não estão acostumados com crianças no culto, mas as crianças também têm o culto delas. Ah, legal. E nós estamos agora, nesse mês de março, com uma nova modelagem no culto infantil das 11 para as crianças de 7 a 9 anos. O nosso projeto está aí, está um projeto legal, porém a gente está ainda em fase experimental, até a gente realmente se adaptar naquilo que realmente dê certo. Por quê? Porque quando as crianças vêm à igreja, elas não vêm simplesmente para acompanhar os pais e nem ficam lá na salinha brincando, nada disso. A ideia é que elas realmente tenham um culto. Enquanto nós não tivermos uma estrutura onde nós possamos fazer todas as etapas do culto com louvor, com toda a liturgia do culto, nós estaremos com elas aqui até neste momento, depois vamos descer e elas terão uma mensagem
trazida por nossos pastores. E hoje é o pastor André, que vai estar trazendo a mensagem para as crianças. Elas irão agora para o Salão Allen e retornarão para a Sala Azul. Então, quando os pais forem buscar, é na Sala Azul. Para trazer no próximo domingo pode ser de duas formas: ou levar na Sala Azul antes do início do culto, ou após o início do culto, ficarem aqui mesmo e neste momento de virmos aqui na frente para orar, as crianças vêm e os pais pegam na Sala Azul. É isso, deu para entender, Carlos? Deu. Eu não tenho filho, né, então não fiquei tão preocupado assim em questão de pegar, né, mas eu entendi a sua informação. Pegar a criança na Sala Azul. Então vamos orar. Ju, você pode ajudar a gente aqui orando, agradecendo a Deus pela vida das crianças e também pelas ofertas aqui recolhidas. Oremos. Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por a gente pode estar aqui reunido. Obrigado, Senhor, pela vida dessas crianças, Senhor, que elas possam crescer no Teu amor, Senhor, que elas possam crescer, tendo a certeza que Jesus Cristo é o Salvador delas, Senhor. Obrigado pelas ofertas que foram aqui depositadas, Senhor, que tudo aqui, Deus, possa ser feito para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Por onde? Por lá, ali, ó. Hoje está conosco o missionário César. Vem aqui à frente. Ele vai compartilhar um pouco o que Deus tem feito no campo missionário, lá no Chile. E também compartilhar os pedidos de oração, né, César? Os irmãos podem levar as salvas, por favor. Também. Carlos, sim. Hoje nós estamos sendo privilegiados, porque além do nosso missionário César, também está aqui a nossa missionária Regina, Ana Regina. É mesmo? Então, cadê? Ela poderia vir aqui também para participar desse momento. Vai ser ótimo. Vai lá, Regina. Obrigado, Clodair. Não tinha... Mas antes de vocês... Tudo bom, Regina? Antes dos irmãos aqui compartilharem o que está acontecendo no campo missionário, na vida deles, o Ramon tem um pedido de oração também, de intercessão. Então, já que esse momento, após o compartilhamento deles aqui, vai ser um momento da gente orar pelos nossos pedidos, o Ramon tem um pedido aqui pelo nosso Celebrando a Páscoa. Irmãos, a partir do dia 21 de março, nós estaremos celebrando a Páscoa aqui na igreja. Então, hoje à noite, os irmãos já poderão pegar os convites. E o nosso pedido também é por todos os irmãos que estão trabalhando no Celebrando a Páscoa. E todos os irmãos que desejarem também estar participando, cantando. Nós, na página 5 do boletim, tem os horários de ensaios e como o irmão faz para se inscrever. Participe conosco, esteja orando, intercedendo por este trabalho tão especial na vida da igreja. Amém. Vamos orar. Bom dia, irmãos. É um prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. Não é um momento muito fácil para mim, porque quem me conhece de perto sabe a grande importância que a minha mãe tinha para mim e para toda a minha família. E ela faleceu essa semana. E graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, eu pude vir ao seu sepultamento como uma honra à grande mulher que ela foi. E nós todos como filhos louvamos ao Senhor pela mãe que nós tivemos, porque fechou o ciclo, ela agora está com o Senhor, e esse é o nosso consolo e a nossa esperança, e o meu mais encorajamento de pregar que nós precisamos de verdade abandonar o nosso pecado, porque a Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus. E se hoje eu tenho uma esperança, a saudade é grande, irmãos, o sofrimento também, mas eu tenho uma esperança que eu vou ver a minha mãe, porque ela está com o Senhor. E eu quero agradecer à igreja. Algumas pessoas têm estado bem presentes, orado por mim, orado por minha família e me sustentado, porque não foi um momento nada fácil ficar todo esse tempo longe, sabendo que eram os últimos dias de minha mãe. Mas eu tinha certeza que Deus é quem estava cuidando dela. E como eu disse no seu sepultamento, Senhor, minha mãe está com o Senhor, ela não está nesse caixão. Aí é a casa
que ela usou para habitar nesta terra. Mas Neuza está com Deus neste momento. E que o Senhor segure toda a minha família, todos os meus irmãos, para que nós possamos guardar a nossa fé, esse legado que nossos pais deixaram para a gente. Para que de verdade, um dia, por causa de Jesus Cristo, nós possamos todos estarmos juntos. Eu peço oração, irmãos, para mim, porque eu vou estar voltando essa semana, eu preciso voltar. E eu peço oração pela minha família. Eu estou com um irmão que está com câncer também, com uma situação muito delicada. Nós precisamos de verdade da oração e do sustento do Senhor, porque o nosso Deus é vivo. Nós não estamos brincando de religião, irmãos. Nós servimos a um Deus vivo, ou vivos aqui ou na glória. Deus é quem sustenta a gente. Obrigada a cada um dos irmãos e obrigada pela oportunidade, pastor. Bem, vamos orar aqui com a missionária Regina. Pode só chorar aqui. Regininha, pode vir aqui à frente, interceder a Deus por esse momento, pedir que o Senhor esteja cuidando, não só dela, mas também da sua família, consolando o coração. Oramos, Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, amado. Depois, Jesus querido, desse testemunho da nossa irmã, Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor Deus, humildemente, te pedindo perdão, Pai. Nós queremos ser aquele cristão que tu olhas para nós e diga, Senhor, aquele meu servo é fiel. Ajude-nos, Senhor Deus, nessa caminhada. E coloco diante do teu trono, Pai querido, a nossa irmã, a família dela, Senhor Deus amado, que o Senhor conforte os corações dos nossos irmãos também que perderam os seus entes queridos. E, Senhor Deus amado, que tu visite, Jesus querido, os nossos irmãos que estão acamados, que estão enfermos, Pai querido. Ó Deus da glória, Senhor nosso Deus, abençoe a nossa igreja, abençoe cada irmão, Senhor Deus. E, Senhor, que nós possamos estar juntos, dando, Senhor Deus, um suporte para cada um. Conforta, Jesus, aquele coração abatido. Ó Senhor Deus, fica com a gente. É em nome do teu Filho amado que eu te peço. Amém. Obrigada, pastor. Olhando para a vida da Regina, ela voltando para uma missionária em meio a tanta dor, eu só consigo ver uma coisa: a soberania de Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre a vida, sobre a morte. E a gente pode se sentir inspirado pela vida da Regina a respeito desse chamado missionário. Nós estamos aqui, eu olho para missionários, eu não olho para uma igreja. Até mesmo porque essa igreja, eu não sei se todos, mas a igreja Batista Curuçá, ela é uma igreja atuante no campo missionário chamado Deserto do Atacama, no norte do Chile. Eu quero compartilhar com vocês alguma coisa do que tem acontecido lá. Não sei se todos têm acompanhado, mas eu antes gostaria de dizer o motivo que me trouxe aqui. Eu louvo a Deus pela vida da Junta de Missões Mundiais, a organização que me enviou como missionário, porque ela tem investido na minha vida. Eu estou há 2 semanas aqui, um pouquinho mais de 2 semanas, fazendo um curso de mestrado em teologia. A Junta entendeu que eu precisaria me capacitar e treinar melhor para desempenhar o ministério no campo. E eu vim só por causa disso. Amanhã estou indo embora na parte da manhã. 9 horas da manhã estou voltando para casa. Finalmente eu não aguento mais saudade do Pedro, da Ana Júlia, da Deise, do Luiz Felipe. E realmente são momentos como esse que a gente deixa tudo nas mãos de Deus mesmo, não tem outra explicação. Mas eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês de forma rápida sobre o que está acontecendo lá e o que vocês estão fazendo. Eu fiz muitos planos, só que desde que a gente chegou no Chile, é uma onda de acontecimentos
que permeiam a nossa vida, o ministério. E eu não tinha ideia de onde Deus queria me levar. Eu sabia e tinha orado, clamado a Deus que Ele me abrisse somente as portas que Ele quisesse. E Ele sabe que eu sou apaixonado pelo futebol. E Deus me colocou hoje num time que está disputando a Libertadores, que é o Sport Kick. Eu estou hoje com um privilégio e a responsabilidade, como capelão esportivo no time de Sport Kick, na categoria de base, juniores, a sub-17, 16, 15, 14. Podendo proclamar a eles nessa linguagem especial que é o esporte, uma linguagem universal. Eu vejo assim, nos últimos 4, 5 meses, o que Deus tem feito através da vida de vocês lá. Nesse período foram 24 pessoas, entre jovens e adolescentes, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Isso é o trabalho de vocês. Quem ora, intercede, segura a corda. Eu me alegro muito, muito mesmo. Me emociono quando eu venho aqui em Itacuruçá, quando Deus me dá esse privilégio, porque realmente é um grande privilégio estar aqui e saber que vocês são aqueles que estão segurando minha corda lá. Mas eu queria destacar de uma forma muito especial, eu não vi ele aqui. Um adolescente dessa igreja, que foi o meu grande motivador. Ele me deu uma prancha de surf. Não está aí, cara, eu não estou vendo ele aqui, eu esqueci o nome, isso é injustiça. Mas ele me deu uma prancha de surf, porque eu falei para ele que em 2013 eu ia fazer uma escolinha de surf para alcançar jovens e adolescentes que se drogam todos os dias na praia de Iquique. E para mim foi um grande privilégio usar essa outra ferramenta, que é o esporte, que é o surf. Eu sempre gostei de praticar, só que agora de uma outra forma, como veículo de comunicação do amor de Deus. Fizemos uma escola de surf lá durante 2 meses, janeiro, meados de fevereiro, onde a gente pôde proclamar eles nessa linguagem. O meu púlpito era prancha. Abrimos a Bíblia ali no final de cada classe e proclamávamos a ele o plano de salvação. Aplicávamos cada movimento dentro da água, aplicávamos com a Bíblia. Para alegria, muita alegria minha, dessas 16 crianças que estiveram até o final, a mãe de um deles recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. A mãe de um deles que acompanhou todo o processo e agora está sendo discipulada, está sendo trazida para a igreja. Isso é um trabalho de uma igreja que ora. É uma igreja que investe em missões, é uma igreja que são visionários, assim eu considero. Então eu vou depois procurar os jovens e os adolescentes daí. Pô, Júnior, que bom te ver, cara. E poder, Eduardo também. Rapaz, quanta coisa boa. Então eu quero procurar os adolescentes depois e saber o nome dele, que eu queria deixar esse abraço. Pastor Cleudaí, envie meus abraços aí quando o pastor Jael voltar de viagem. Tá? E um forte abraço da família Queiroz aí para a igreja. Muito obrigado, que Deus continue derramando ricas bênçãos sobre a vida de vocês. Bem, obrigado. Vamos cantar esse hino, Nome Bom, Doce a Fé. Enquanto nós cantamos, se você tem um motivo de intercessão também para colocar diante de Deus, você pode ficar de pé e ao final do hino nós estaremos orando a Deus. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, a nossa esperança para a nossa vida após a morte, mas também nossa esperança para a nossa ajuda a caminhar aqui na terra, né? Só Jesus, só Jesus. Amen.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos recorremos a Ti, Senhor, nesse momento, para juntos aqui como igreja, como irmãos, como Teu corpo, Senhor, interceder a Ti, Senhor, pelos outros. O Senhor está vendo aí todo mundo que está em pé, e sei que o Senhor está ouvindo, ó Deus, o que passa na mente, no coração de cada um que se levantou nesse momento, ó Deus. Também aqueles que não se levantaram, mas que estão clamando a Ti por uma ajuda, por um socorro. Ó Deus, renova a esperança, Senhor. Renova os ânimos para continuar a viver a cada dia, Senhor. Os nossos corações ficaram tocados e tristes agora com a fala da nossa missionária, irmã Regina. Sabemos que existem outras pessoas nessa situação de luto também. Então que o Senhor console os corações, ó Deus. A tristeza é inevitável, não teremos mais aquela pessoa que amamos junto de nós. Mas, assim como diz essa canção, que a esperança do porvir, a esperança do reencontro, Senhor, possa também estar presente nas nossas vidas, dia após dia. Aqueles que estão, ó Deus, enfermos, que o Senhor possa trazer a cura. Ó Deus, aqueles que buscam aqui por uma oportunidade de trabalho, um emprego, ó Senhor, direciona para uma porta que esteja aberta de trabalho, ó Deus. E tantos outros pedidos, problemas no casamento, ó Deus, conserva as famílias, Senhor, não só da Tua igreja, mas como de toda a sociedade, Senhor. Aqueles que têm passado por dificuldade com seus filhos em casa, ó Deus, que o amor, Senhor, seja o vínculo maior, seja aquilo que una os corações dos pais aos filhos, e seja aquilo, ó Deus, que oriente as nossas vidas a cada dia, Senhor. Ó Deus, são tantas as coisas que temos para pedir, são tantas as coisas que precisamos do Senhor, que alguns minutos aqui falando é muito pouco, ó Deus, é pouco tempo para dizer tudo aquilo que nós carecemos do Senhor. Então, resumimos isso pedindo que o Senhor ouça a nossa prece, ó Deus, as nossas orações nesse momento, Senhor. E não só agora, mas também sempre que fecharmos nossos olhos, dobrarmos nossos joelhos, que o Senhor possa nos ouvir, ó Deus, mas também que nós estejamos sensíveis à Tua voz. Limpa os nossos ouvidos, ó Deus, para que possamos ouvir o Senhor falando conosco, ó Deus. Sei que o Senhor quer falar, sei que o Senhor já está falando, sei que o Senhor tem algo para as nossas vidas, ó Deus, o Senhor tem algo melhor para nós, e nós queremos, ó Deus, participar daquilo que o Senhor tem abençoado. Não nos deixe nos desviar nem para a esquerda, nem para a direita, mas que, ó Deus, possamos permanecer firmes nos Teus caminhos, e assim, ó Deus, trilhar cada dia e vencer os obstáculos que a vida nos impõe. Em nome do Senhor Jesus, que passou aqui na terra, suou, sentiu fome, sabe o que a gente passa. No nome desse Jesus, é que nós recorremos agora e faça a oração. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar e agora ouviremos um pouco da palavra com o nosso pastor Clodair. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Você abre, vou contar uma história. Não tem nada a ver com o que eu vou pregar, só uma curiosidade. No ano de 2002, estava passando um momento meio turbuloso na minha vida, sobretudo no meu casamento. Em determinado momento em que eu estava orando a Deus, eu não sei explicar porquê e nem como isso aconteceu. Veio ao meu pensamento, na época nós, Denise e eu, tínhamos Larissa e Rafael. E em uma conversa, bem antes disso, Denise já havia me dito que
ela não queria ter mais filhos, porque teve alguns problemas nos 2 partos anteriores e isso trouxe temor ao coração dela. E aí, durante esse meu tempo de oração, não sei por qual o motivo, nem como isso aconteceu, eu sei que veio ao meu pensamento uma certeza. Terminei de orar. Denise chegou um pouco mais tarde, estava na casa da mãe dela, e a gente voltou a essa conversa dos filhos, e eu disse a ela o seguinte: olha, hoje à tarde eu tive um papo com Deus, e eu não sei como isso aconteceu, mas o fato é que nós vamos ter mais um filho. Ela se espantou: mas por que você está me dizendo isso? Eu não sei. Nós vamos ter mais um filho. E tem mais, vai ser filho mesmo, ele vai ser homem. E tem mais, Deus me deu o nome dele, é para se chamar Josué. Tá bom, 2002. Em 2004, nasceu Josué. E em determinado momento antes disso, quando estava conversando com a Denise, eu simplesmente disse a ela: você está grávida. Ela: você está maluco? De onde você tirou? Você está grávida. E ela foi fazer o exame, realmente se comprovou isso. Quando foi fazer o ultrassom, o primeiro ultrassom, eu disse: eu já sei que é o Josué, eu vou lá só para fazer companhia a você. E realmente era o Josué, e por isso eu gosto muito do Josué. E vou falar sobre Josué, mas o Josué da Bíblia, com os irmãos hoje. Josué capítulo 1, inicialmente. Esse Josué que vamos falar, o da Bíblia, todos nós conhecemos a história dele. Ele foi um grande guerreiro, foi um general, foi um estrategista de mão cheia, foi treinado, discipulado por Moisés para ser o seu sucessor. Além disso, ele foi chamado, comissionado pelo próprio Deus. Eu sempre gosto de enfatizar isso, que Josué, ele não se voluntariou, ele não deu um passo à frente, dizendo: olha, Senhor, nosso líder já está velho, eu acho que daqui a pouco a gente precisa de um novo líder. Eu passei boa parte da minha vida ao lado dele, aprendi muito com ele, e estou apto. Se o Senhor quiser, eu estou aqui. Não foi assim que aconteceu. Foi Deus que escolheu Josué. Disse: olha, vem cá que eu quero ter um bate-papo contigo. E ele então convoca Josué para essa tarefa. A tarefa agora de conquistar a terra. Depois de saírem do Egito, caminhar por muitos e muitos anos pelo deserto, agora a tarefa de Josué é liderar o povo na conquista daquela terra que havia sido prometida aos seus antepassados. Apesar disso, e apesar dele ser altamente respeitado pela sua família, por ser um grande homem de caráter, ele precisou provar sua confiança aos israelitas. Não foi simplesmente: olha, agora Josué está no lugar de Moisés e ele vai conduzir vocês até a terra prometida. Então, como sempre acontece quando alguém substitui alguém, por mais que gabaritado esse substituto seja, sempre há desconfiança. E esse cara, o que ele vai fazer agora? Como vai proceder as coisas daqui adiante? E aí, quando nós lemos o capítulo 1 do livro de Josué, o que nos dá a entender que essa tarefa de liderar o povo a conquistar a terra, ela parece ser muito fácil. E as instruções de Deus para que ele fosse bem-sucedido nesse seu novo e emocionante modo de vida, é realmente de encher os olhos de qualquer líder. Porque diz o versículo 5, que Deus faz uma promessa a Josué. Ele diz: você nunca vai ser derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca te abandonarei. Então Deus chama, bate um papo com ele, dá algumas instruções e depois deixa uma promessa para ele. Fala: olha só, faz como eu estou mandando, fique tranquilo, você não vai ser derrotado,
eu vou estar com você como estive com Moisés, eu nunca vou te abandonar. E foi então nesses termos que Josué, ele segue com o povo para conquistar essa terra. Então eles atravessam o Rio Jordão, uma experiência idêntica à travessia do Mar Vermelho. Depois eles lutam bravamente com exércitos inimigos, destroem cidades e avançam rumo ao objetivo de todo o povo. Mas aí, irmãos, em algum momento, parece que alguma coisa dá errado. E a promessa de Deus, ela não se cumpre. E aí eu quero que você vá para o capítulo 7, de onde nós vamos tirar algumas reflexões dessa história sobre a derrota do exército de Israel perante ao exército da cidade de Ai. Versículo 2, a partir do versículo 2, diz assim: Josué enviou alguns homens da cidade de Jericó até Ai, cidade que fica a leste de Betel, perto de Bet-Ave. Ele mandou que fossem ver a terra. Eles foram e examinaram bem a cidade. Então voltaram e deram a Josué o seguinte relatório: não é preciso que todo o povo vá. Mande só 2 ou 3 mil homens atacarem aquela cidade, porque existe pouca gente lá. Assim foram mais ou menos 3 mil. Porém, os homens de Ai fizeram os israelitas recuarem e mataram os 36. E eles perseguiram os israelitas desde o Jordão desde o portão, até a cidade até as pedreiras, matando-os na descida. Então o povo ficou completamente desanimado e perdeu toda a coragem. Em sinal de tristeza, Josué rasgou a sua roupa e se jogou no chão, com o rosto em terra, na frente da arca do acordo do Deus eterno. Os líderes de Israel fizeram a mesma coisa e ficaram ali com Josué até de tarde. E fizeram como ele. Também jogaram terra na cabeça para mostrarem que estavam tristes. Você nunca vai ser derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca te abandonarei. Lembram desse texto? Lá do capítulo 1, versículo 5? Como interpretar esse versículo, essa promessa, diante deste fato ocorrido no capítulo 7? Como interpretar a promessa de Deus feita a Josué? Nunca te abandonarei. Você nunca vai ser derrotado. Eu percebo que em algum momento, Josué, juntamente com todo aquele povo, trilhou o caminho da autossuficiência. Afinal, foram muitas vitórias, foram muitas conquistas, foram cidades altamente fortificadas, derrubadas, exércitos que foram derrotados, rio que foi aberto e atravessado. Aquele povo, possivelmente, juntamente com Josué, tiveram o pensamento de que eram fortes demais, de que eram inteligentes demais, de que eram suficientes em seus conhecimentos, técnicas e recursos. A gente observa no texto que, logo após ouvir o chamado de Deus para suceder Moisés, e ouvir as orientações de como ele deveria se proceder, Josué inicia então os preparativos para 3 grandes desafios. Logo de cara, ele teria que atravessar o Rio Jordão, que estava no período de cheia. Isso pode representar os desafios humanamente impossíveis de serem vencidos. E ele foi superado, porque Deus, representado pela Arca da Aliança, foi à frente do seu povo. A cidade de Jericó, com seus muros, pode também representar os desafios difíceis, mas possíveis.
ela também foi superada. Porque Deus, representado pela Arca da Aliança, foi no meio do seu povo. A cidade de Ai, que aparentemente um desafio bem mais fácil do que os outros dois, impôs uma derrota. Dentre todos os exércitos que Israel deveria enfrentar, esse era o menor. E eles foram derrotados. Por quê? Deus tinha sido colocado de lado. Imagino. A vaidade tomou conta do coração daquele povo. E eles quiseram enfrentar a batalha sem Deus e sem esforço. Não cansemos todo o povo, vamos só alguns. Eles são fáceis de ser derrotados. Eles esqueceram-se das vitórias que Deus já lhes dera e tomaram do anátema, desobedecendo então as leis, as ordens divinas. E o certo é que o caminho da autossuficiência, ela nos leva à derrocada. Ela nos faz perder o sentido de Deus, do seu propósito, de quem Ele é e de quem nós somos. E quando nós recordamos aqui os fatos anteriores à queda dos muros de Jericó, nós lemos no texto que Deus dá algumas instruções muito valiosas para Josué e todo o seu exército, que elas deveriam ser seguidas à risca. E uma das orientações era que, depois que o muro tivesse caído, o exército então iria destruir toda aquela cidade, porque a cidade toda, incluindo pessoas e bens, havia sido consagrada à destruição. Diante dessa situação, então, quero trazer 3 reflexões. A primeira é que trilhamos o caminho da autossuficiência quando seguimos pelo caminho da ignorância. No versículo 2 diz o seguinte: Josué enviou alguns homens da cidade de Jericó até Ai. Eu consultei bastante, que foi uma dúvida que eu tive sobre isso. Consultei outras versões, consultei alguns comentários, e em nenhum deles afirma que Josué consultou a Deus sobre o que deveria fazer ou como deveria ser feito. Em nenhum deles nos dá a pista de que Josué teria buscado então a orientação de Deus, teria consultado a Deus sobre isso. E a promessa de vitórias e presença constante de Deus no meio do povo, ela estava condicionada ao desempenho espiritual do mesmo. Sobretudo, a 3 coisas. A fidelidade em, primeiro, ser cuidadoso e astuto. Segundo, conhecer o livro da lei, meditar nele e seguir os seus mandamentos. Terceiro, ser forte, corajoso e não ficar desanimado diante das dificuldades. Na percepção divina, os israelitas, de acordo com o texto que nós lemos, eles ignoraram as orientações de Deus. Sobretudo, os seus mandamentos. Eles não foram cuidadosos. Eles conheciam o livro da lei, porque é um ritual bem antigo, de que o livro da lei deveria ser ensinado de geração em geração. Mas eles não seguiram seus mandamentos. Certamente, se Josué tivesse consultado a Deus sobre o que fazer, ou pelo menos como fazer, ele teria recebido um não como resposta. Mas Josué ignorou esta etapa
importantíssima da conquista da terra. Ele não buscou a Deus. E aí surge uma pergunta: se Deus nos conhece tão bem, por que duvidar que Ele sabe o que é melhor para nós? Além do mais, nosso Deus, todos nós sabemos, é um Deus sábio. Ele vê tudo e enxerga mais a fundo do que qualquer humano e conhece de antemão os desfechos das coisas. Entender esses conceitos e não aplicá-los em nossa vida, diante dos desafios do dia a dia, é trilhar o caminho da ignorância. Aí eu quero citar aqui um filósofo e pensador do século VI a.C., chamado Confúcio. Ele disse que existem coisas que são tão claras que não as percebemos. E que certa vez, conta ele, um homem ignorante saiu com uma tocha na mão, procurando fogo. Parece até piada, mas eu tenho que concordar com ele, porque por vezes nós agimos como ignorantes. Ignorante, por exemplo, é todo aquele que acha que sabe tudo. Ignorante é todo aquele que acha que o seu conhecimento é suficiente para vencer os desafios do dia a dia. Ignorante é todo aquele que ignora a lei de Deus e que acha que sabe tudo sobre ele. Ignorante é todo aquele que age por impulso. Ignorante é todo aquele que acha que suas experiências do passado serão garantias do sucesso no presente e no futuro. Ignorante é todo aquele que, mesmo conhecendo os conselhos bíblicos, prefere agir conforme os padrões humanos, mundanos. Corremos, sim, o risco de sermos ignorantes, no sentido de ignorar aquilo que vem de Deus para as nossas vidas, no sentido de ignorar aquilo que nós sabemos que é certo, quando fazemos o que é errado. Segundo, trilhamos o caminho da autossuficiência quando seguimos pelo caminho do menosprezo. Versículo 3. Então voltaram e deram o seguinte relatório a Josué: não é preciso que todo o povo vá, mande só 2 ou 3 mil homens atacarem aquela cidade, porque existe pouca gente lá. E aí eu quero relembrar com vocês um outro fato idêntico a esse, quando o povo ainda estava sendo liderado por Moisés. Quando eles chegaram em determinado lugar, Moisés, a pedido de Deus, seguindo a orientação de Deus, separa 12 homens e dá a orientação para que eles, então, vá e espione a cidade. Olha, vá lá, veja como é e me traz o relatório. Os 12 espias vão até lá e voltam. Porém, diferentemente deste último, o resultado deles é negativo. Eles dizem: olha, acho melhor a gente não entrar nessa, vai ser furada. Eles são grandes, são fortes, são muitos, com certeza a gente vai se dar mal. Acho melhor a gente ficar quietinho aqui, está tudo certo, o maná está caindo aí, a gente está comendo todo dia, tem aguinha doce, vamos ficar por aqui. Só que Josué e Calebe resolveram enfrentar esses 10 homens, dizendo: não, nós não vamos fazer isso não, nós vamos lá, porque Deus está conosco, a nossa força vem do Senhor, e nós vamos vencer essa batalha. Tanto Josué quanto Calebe, eles não viram outras coisas, não viram coisas diferentes do que os outros 10, eles viram a mesma coisa. Eles sabiam que realmente seria muito difícil derrotar aqueles gigantes, mas preferiram acreditar na força do Senhor que estava com eles.
Diferentemente, então, desse episódio, agora, esse relatório é positivo. Os espias dizem, olha, está tranquilo, está garantido, jogo ganho. Não precisa nem levar todo mundo. Deixa o pessoal descansando aí, seleciona só uns 3.000, vamos mandar que a gente vai ganhar. O povo é pouquinho e é fraquinho. A gente vai conseguir ganhar fácil e fácil, sem cansar todo o povo. Na primeira experiência de espionagem, Josué ele confiou na força do Senhor. Na segunda, ele preferiu confiar na fraqueza do inimigo. Achou que eram fortes demais, tanto quanto o Senhor. E, meus irmãos, menosprezar o poder do inimigo é muito perigoso, porque nos deixa vulneráveis e completamente nas mãos dele. E nós, mesmo sabendo disso, uma hora ou outra, diante das nossas atitudes, dos nossos procedimentos, a gente ousa a desafiar esse inimigo, menosprezando o poder de destruição que ele tem. Como, por exemplo, menosprezamos o inimigo quando nós brincamos com o pecado, quando agimos de igual modo que aqueles que não temem a Deus. Menosprezamos o inimigo quando mentimos, mesmo sabendo que isso é pecado e que nos separa de Deus. Menosprezamos o inimigo quando olhamos de maneira maliciosa para a mulher alheia ou para o marido alheio. Menosprezamos o inimigo quando buscamos enriquecer à custa de sonegação e exploração do próximo. Menosprezamos o inimigo quando não conseguimos controlar a nossa língua e falamos além do que deveria. Menosprezamos o inimigo quando, impulsionados pela ação do hedonismo, que é o prazer aqui e agora, e consumismo desenfreado, uma característica da pós-modernidade, do tempo em que nós estamos vivendo, nós compramos e não pagamos. Menosprezamos o inimigo quando nós lemos a Bíblia, conseguimos ter o discernimento do que é certo e do que é errado, mas mesmo assim, a gente prefere deixar de lado e seguir o curso da nossa vida pela nossa própria decisão. Terceiro e último, trilhamos o caminho da autossuficiência quando trilhamos o caminho da desvalorização da santidade. O certo é que Josué conduziu o povo com bravura. Desde a travessia do Jordão até a queda dos muros de Jericó, era perceptível a ação de Deus no meio do povo. No capítulo 1, Josué recebe as orientações para ele, que de igual modo, o povo também deveria segui-las. Que era meditar na lei do Senhor, estudar e falar sobre ela entre o povo. Tudo isso significava conhecer o caráter de Deus a cada dia. À medida que a palavra de Deus estivesse sido transmitida oralmente para todo o povo, era possível então conhecer o caráter de Deus. À medida que fosse dissolvida, seria possível saber que o Senhor abominava o pecado. Josué, o grande líder, era o responsável por fazer isso funcionar. Nós não sabemos ao certo como isso aconteceu, mas o certo é que aconteceu. Temos poucas informações, mas as poucas informações que temos dá para nos trazer uma lição tremenda para as nossas vidas. Mas o fato é que algo deu errado. E um único israelita resolveu não levar a sério as recomendações dadas por Deus. Um único homem trouxe desgraça à sua família e toda a sua comunidade. E diz o texto em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, que fomos criados parecidos com Deus, em sua imagem e semelhança.
No livro de Levítico, capítulo 1, versículo 9, o Senhor nos faz uma recomendação: seja santo, porque eu sou santo. Se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, a santidade tem que fazer parte da nossa vida. Se Deus é santo, nós também precisamos ser. Senão está faltando alguma coisa nesse reflexo dessa imagem. E nós precisamos ser o reflexo de Deus na vida daqueles que estão convivendo próximo a nós. Nós somos o espelho de Deus para alguém e precisamos mais do que nunca provar que nós também somos santos. A santidade não é algo impossível. Se fosse, Deus não exigiria. A santidade não é utópica. Ela é colocada à nossa disposição para ser buscada e vivida. A santidade é algo exigido para que o caráter de Deus seja formado em nós. Porém, quando não agimos do mesmo modo que Deus agiria em nosso lugar, nós não estamos seguindo a sua recomendação. Nós não estamos valorizando uma vida santificada. E nós desvalorizamos a santidade quando, por exemplo, deixamos de praticar a justiça de Deus. Desvalorizamos a santidade quando, impulsionados pela ganância, agimos maldosamente sem pensar nas consequências, sem pensar sobre o que as pessoas vão receber de nós pelos nossos atos, sem pensar que reflexo a nossa vida vai representar na vida dessas pessoas. Desvalorizamos a santidade quando estudamos a palavra de Deus, mas não a praticamos. Desvalorizamos a santidade quando não valorizamos a nossa família. E nós sabemos que, de acordo com o que nós lemos na Bíblia, quando nós deixamos de valorizar a nossa família, nós deixamos de valorizar também as pessoas. Se nós não valorizamos a própria família, pessoas que estão do nosso lado, convivendo conosco, que são as verdadeiras pessoas das quais nós podemos confiar 100%, de que no momento em que nós precisarmos, vai estar ali para nos apoiar. Se nós não valorizarmos essas pessoas, nós não vamos valorizar as pessoas que estão fora da nossa família. E quando nós não valorizamos, nós então desvalorizamos uma vida de santidade. Desvalorizamos a santidade quando sabemos que o nosso irmão, talvez sentado do nosso lado, no banco da igreja, ele está passando por dificuldade, mas mesmo assim, nós não oferecemos ajuda, porque nós não estamos refletindo a imagem e a semelhança de Deus. Nós não estamos agindo como Deus agiria em nosso lugar. Nós desvalorizamos a santidade quando percebemos que uma nova pessoa adentrou a nossa comunidade e que a mesma precisa de referência, precisa de apoio, mas mesmo assim preferimos ignorá-la e nos refugiar no nosso egoísmo e no nosso individualismo. Diante desta trágica história, meus irmãos, história de ignorância, história de deixar Deus de lado, agir por impulso, diante dessa história de menosprezo, achando que somos fortes demais, inteligentes demais, e desta desvalorização da santidade, no versículo 12, diz assim: é por isso que os israelitas não podem enfrentar o inimigo, fogem dele, porque agora eles mesmos estão condenados à destruição. E aqui eu quero trazer algo que eu sempre imagino quando leio esse texto, um diálogo de Deus com Josué. Da parte de Josué, nós podemos confirmar tudo isso aqui no capítulo 7, daquilo que Josué fala a Deus. Então ele se prostra, depois que viu aquela destruição, o povo sendo derrotado, humilhado. A primeira
atitude de Josué é se prostrar diante de Deus e cobrar de Deus uma atitude. E ele diz: olha, nós fomos derrotados por um pequeno exército, que em comparação ao nosso não era nada, era uma coisinha muito fácil de ser feita, mas nós somos derrotados. Agora, a gente tem outros exércitos, a gente tem outros lugares para conquistar, e esses exércitos são bem maiores do que esse, mas nós somos derrotados por esse exército pequenininho, fraquinho. O que as pessoas vão achar da gente agora? O que as pessoas vão achar de você? Que nós estamos nessa porque você mandou. Foi o Senhor que nos convocou. E agora, o teu nome vai ficar realmente desprestigiado. Então, Deus, eu imagino Deus falando para ele, agora, fruto da minha fértil imaginação, eu imagino Deus falando para ele assim: meu filho Josué, preste atenção que eu vou te dizer.